está meio de mãos atadas. Eu vou apresentar para ele agora, para alimentar mesmo com isso, que é não isso aqui, especificamente. Vou fazer uma aí dos cargos profissionais. Isso deve ser requisitos para frente do cargo. Carteira de motorista, meu Thiago. Não. Desespero da ajuda de perder. Quando você quiser, tá? Bom dia. Fala um pouquinho, por favor. Bom dia. Bom dia. Tá mais abaixo. Abaixo do presidente, por favor. Bom dia. Aumentou? Fala, por favor. Bom dia. Né? Obrigada. Bom dia. Eu tenho sem fio para ela. Declaro aberta a segunda reunião da comissão processante, instituída pelo processo número 201/2020, para a cassação dos mandatos do senhor prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta, e dos senhores vereadores Alexandre Bussola e Fábio Sartori Manfrinato, às 10h50 do dia 17 de novembro. Presentes os senhores vereadores Benedito Roberto Meira e Edivaldo Francisco Minhano. Também esta vereadora, Chiara Ranieri Baceto, que preside a presente comissão e esta reunião. Informo que foram apresentados, dentro do prazo estipulado, as defesas prévias dos 3 denunciados e que as mesmas já foram juntadas ao processo. Informo também que o processo já foi digitalizado com as defesas prévias e disponibilizado aos senhores membros da comissão. Eu solicito ao senhor vereador relator, Coronel Meira, que faça a leitura das defesas apresentadas no dia 16 de novembro, conforme previsto pelo decreto 201/67. Bom dia a todos e a todas. A primeira defesa que eu vou fazer a leitura é do vereador Alexandre Bussola. Ela está subscrita pelo doutor Luiz Henrique Mitsunaga, o advogado devidamente qualificado pelo acusado para representá-lo. Muito bem. Alessandro Bussola, brasileiro, casado, vereador, portador da cédula RG 232757172, residente domiciliado na Rua Vitória, Jardim Bela Vista, por intermédio do seu advogado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar a defesa prévia. Da síntese dos fatos, trata-se de abertura da comissão processante ocorrida a partir do pedido protocolado pelo cidadão e candidato a vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, em que o mesmo alega que em 1 de novembro de 2020, o jornalista Nelson Itaberá publicou em seu site denominado Contraponto Digital uma matéria com o seguinte título: caso Coab, a agenda, secretária afirma ter pago passagens a políticos a mando de Gasparini, fecha aspas. Na referida matéria, o jornalista cita que a ex-secretária da Coab
revelou ter pago passagens aéreas aos vereadores Fábio Manfrinato e Sandro Bussola por determinação do então presidente, senhor Edson Bastos Gasparini Júnior. Segundo o peticionante, tais revelações indicariam que agentes públicos poderiam ter se beneficiado de dinheiro ilícito, já que é fato e notório na cidade de que houve o desvio de mais de 54 milhões de reais na Coab durante a gestão Gasparini. Por tais razões, o peticionante pleiteou a investigação das condutas por essa Casa de Leis, bem como o afastamento dos vereadores com a consequente abertura de comissão processante. Em sessão realizada no dia 3 de novembro de 2020, o requerimento foi aprovado com 15 votos favoráveis, sendo a comissão formada pelos vereadores Chiara Ranieri Basseto, presidente, Benedito Roberto Meira, relator, e Edivaldo Francisco Miano. Ocorre que os argumentos utilizados no pedido de abertura da comissão não merecem prosperar e a mesma deve ser arquivada pelas razões a seguir expostas. Das preliminares, da falta de justa causa, a tipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência de materialidade. A simples leitura do pedido de abertura de comissão processante, intentada pelo senhor Luiz Eduardo Penteado Borgo, evidencia a falta de justa causa. Para tanto, tendo em vista a flagrante atipicidade do fato imputado contra o vereador Alexandre Bussola e, consequente, sua não subsunção à norma em comento, artigo 7º, inciso 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 201/67. Frisa-se que a denúncia baseia-se apenas e tão somente em uma matéria jornalística superficial, que não traz dados concretos ou documentação efetivamente comprobatória acerca do que fora narrado. Cabe destacar ainda que, em momento algum, foi oportunizado ao denunciado o acesso ao conteúdo da citada agenda, para que pudesse se defender acerca do mesmo. Ademais, a denúncia não traz conteúdo probatório suficiente para comprovar que o denunciado realizou viagens com passagens aéreas custeadas sob determinação de Gasparini Júnior, conforme consta na reportagem. Para apuração de responsabilidade, por óbvio, seriam necessárias informações mais detalhadas, tais como se há bilhetes aéreos, efetivos embarques em nome do denunciado, com passagens custeadas por ordem do ex-presidente da Coab. Constata-se que a denúncia é pobre em provas e, por essa razão, é totalmente inepta, além de não estar caracterizada a tipicidade do fato narrado. Cumpre ainda enfatizar que o denunciado está em seu segundo mandato consecutivo como vereador do município de Bauru, tendo sido presidente da Câmara Municipal em 2 ocasiões. Em 2012, tornou-se vereador pela primeira vez, com 3.165 votos. Em seguida, foi eleito presidente da Câmara. No mesmo mandato, foi eleito presidente das Comissões de Justiça e também de Economia. Em 2016, foi reeleito com 3.464 votos e foi novamente escolhido como presidente da Casa. Atualmente, é presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação e Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Câmara, 2 das principais comissões permanentes da Câmara. Nas eleições do presente ano, o denunciado é candidato ao cargo de prefeito, tendo sua candidatura deferida sem qualquer óbice, vez que toda a sua documentação estava regular. Inclusive, frisa-se que suas certidões não apresentam qualquer demanda judicial ajuizada em seu desfavor. Ademais, o denunciado não é parte do processo e ainda das investigações realizadas pelo GAECO, em face aos delitos ocorridos na Coab Bauru, na gestão do seu ex-presidente Edson Bastos Gasparini Júnior. Nunca foi investigado, convocado para prestar depoimento ou participar de interrogatórios e sequer tem o acesso ao conteúdo dos processos em que está anexada a agenda que motivou todo o imbróglio. Desta forma, não há qualquer prova concreta que justifique a abertura da comissão processante e tudo leva a crer que a denúncia possui cunho meramente eleitoreiro, tendo em vista que foi protocolada há poucos dias da realização do pleito eleitoral. Impossível, portanto, inferir que a situação narrada na denúncia se enquadre no artigo 7º, inciso 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 201/67, assim como a qualquer outro dispositivo do referido diploma legal. Frisa-se novamente que a comissão processante não teve e não tem um fundamento fático, possível e determinável. A denúncia intentada contém justificativas abstratas e menciona fatos genéricos, com termos vagos. Em momento algum, houve a fixação de apuração do fato, contrariando as disposições da Constituição Federal e demais legislações pertinentes. A abstração é tamanha que a abertura da comissão foi baseada em uma única frase contida na matéria, abaixo grifada. Olga comenta que não quer e não tem envolvimento com o meio político e que prestou as informações na condição de testemunha, por consciência, aspas, estavam anotadas em minha agenda e não sei a finalidade e por que foram compradas essas passagens. Foram compradas na agência Ângela Elo, por determinação do Gasparini. Informei de consciência, cumpri minha função como secretária e informei das anotações ao GAECO. Complementa.
Cumpre salientar que a legislação que regula o direito administrativo no país, bem como a doutrina, possuem como ponto pacífico a necessidade da existência de fatos determinados a serem investigados. A ausência de fato determinado caracteriza a nulidade da comissão processante e é exatamente a situação que presencia-se aqui. Portanto, o ordenamento jurídico pátrio não admite instauração de comissão processante sem a existência de fato determinado a ser apurado, como é a presente situação. Aliás, por amor ao debate, destaca-se que a comissão se assemelha ao processo penal para que ocorra o oferecimento de denúncia, o sistema penal brasileiro exige prova de materialidade e indícios de autoria, o que é totalmente ausente no caso em comento. Está evidente que a comissão não se coaduna com tais princípios e com a legislação, e sendo assim não possui justa causa para prosseguir, pugnando-se pelo acolhimento da presente preliminar com o consequente arquivamento. Aqui cabe uma consideração paralelamente à comissão processante. Também houve abertura de um procedimento de comissão de ética, que também foi pedido pelo denunciado, sendo que o mesmo prestou seus esclarecimentos em sessão no dia 6 de novembro de 2020. Na ocasião, alguns vereadores mencionaram que o subsídio probatório era frágil e não permitia maiores digressões a respeito. Foi mencionado, inclusive, que a matéria utilizada para embasar a denúncia baseia-se em uma suposta anotação em uma agenda, que não faz parte dos autos da comissão processante e, portanto, não foi oportunizado ao denunciado a análise da mesma. Além disso, a matéria se fundamenta em uma suposta declaração da ex-secretária da Coab, que também não foi ouvida em momento algum na Câmara Municipal. Assim, resta demonstrado que o denunciado não pode simplesmente ser, aspas, queimado em praça pública, fecha aspas, apenas com base em uma simples suposta anotação em uma agenda, a qual sequer teve acesso. O conteúdo probatório é muito frágil e não possui o condão de ensejar a abertura de uma comissão processante, razão pela qual pugna-se pela nulidade e arquivamento da mesma. 2. Da necessidade de comissões processantes separadas para cada denunciado, individualização das condutas. Conforme foi muito bem ponderado por alguns vereadores na sessão do dia 3, ainda que se fizesse aprovada a instalação de comissão processante, há de se ressaltar a necessidade de que o denunciante fizesse os pedidos separadamente, para que as comissões fossem abertas também de forma individualizada para cada agente público denunciado. Muito embora exista uma conexão dos fatos, deve ser levado em conta que as condutas narradas e imputadas a cada agente envolvido são distintas, assim como a resposta que cada um deu quando indagados a respeito. A título de exemplo, o vereador Sandro Bussola afirma que não realizou citadas viagens, já o vereador Fábio Masfinato afirma que realizou. Além disso, há de se ressaltar que os denunciados ocupam cargos distintos, sendo 2 vereadores e um prefeito, o que também corrobora para a necessidade de serem instaladas comissões processantes distintas para cada um dos agentes. Desta forma, requer-se a decretação de nulidade em razão de ter sido aberta uma única comissão processante para 3 diferentes agentes públicos aos quais foram imputadas 3 distintas condutas. 3. Da expedição de ofício à agência de viagens para que preste informações sobre as passagens adquiridas. Para que não parem dúvidas acerca do que está sendo narrado nos autos, requer a expedição de ofício para resposta em 24 horas para a agência de viagens citadas na matéria hora debatida, a saber, Aiello Turismo, Ângela Aiello. Olga comenta que não quer e não tem envolvimento com o meio político e que prestou informações na condição de testemunha por consciência. Estavam anotadas em minha agenda e não sei a finalidade porque foram compradas essas passagens. Foram compradas na agência Ângela Aiello, por determinação do Gasparini. Requer-se que a mesma preste os devidos esclarecimentos acerca das passagens adquiridas sob a ordem da Coab ou de Edson Basso Gasparini Júnior, informando se o denunciado figura como beneficiário dos bilhetes, quem efetuou o eventual pagamento, e ainda se fez embarques efetivos, utilizando das referidas passagens, devendo o ofício ser remetido para Aiello Turismo e Eventos aos cuidados de Ângela Aiello, Rua Júlio Maringoni, Vila América, Bauru. Em tempo, uma vez prestadas as informações por referida agência e na possibilidade de existir qualquer passagem aérea emitida em nome do denunciado, que seja oficiado também em caráter de urgência no prazo de 24 horas, a companhia aérea que esta informe nesses autos se o denunciado efetuou o voo, apresentando o respectivo comprovante de check-in, além do itinerário feito, devendo constar ainda datas, horários e fonte pagadora.
Da realidade fática, o denunciado mantém aqui as mesmas declarações que foram prestadas na sessão de esclarecimentos à Comissão de Ética, realizada em 6 de novembro, ou seja, de que não viajou com passagem aéreas pagas sob determinação de Gasparini Júnior. Conforme outrora explanado, o mesmo não é parte dos processos das investigações da Coab Bauru. Além disso, nunca usufruiu de qualquer benesse pública a partir da Coab para realizar eventuais viagens. Jamais se furtou de prestar esclarecimentos e, portanto, os fatos narrados pelo denunciante devem ser alvos de esclarecimentos e apuração. Do rol de testemunhas, o denunciado apresenta seu rol de testemunhas pugnando pela oitiva de todos em intimação com antecedência mínima de 5 dias úteis, tendo em vista que alguns residem em localidades distantes, sob pena de nulidade. Arildo Lima Júnior, Marcos Roberto de Costa Garcia, Arthur Guedes Neto, José Antônio de Queiroz, Orlando Burgo, Gilberto Aparecido Paizan, Eduardo Abrantes Valério, Arthur Correia de Barros, Ângela Elo e Antônio César Correia Freire. Dos pedidos, ante o exposto, requer-se que sejam acolhidas as preliminares de nulidade para que a comissão processante seja prontamente arquivada. 2. Em caso de não acolhimento das preliminares das nulidades, requer-se que seja expedido ofício para a Elo Turismo aos cuidados de Ângela Elo, para que esta preste informações que entender necessário sobre supostas passagens adquiridas sobre a ordem da Coab ou ainda de Edson Bastos Gasparini Júnior, informando se o denunciado figura como beneficiário dos bilhetes aéreos, quem efetuou o eventual pagamento, ainda se efetivamente os embarques ocorreram. Em tempo, uma vez prestadas as informações por referida agência, e na possibilidade de existir qualquer passagem aérea emitida em nome do denunciado, que seja oficiado também em caráter de urgência e no prazo de 24 horas, a companhia aérea que esta informe nesses autos se o denunciado efetuou o voo, apresentado o respectivo comprovante de check-in, além do itinerário feito, devendo constar ainda datas e horários e respectiva fonte pagadora. 4. Que seja oficiado o Tribunal de Justiça do Estado, para que remeta a esta ilustre casa de leis a cópia integral de todos os processos que investigações e apurações acerca de possíveis irregularidades havidas na Coab. No mérito, requer-se que a presente comissão seja julgada improcedente, sendo devidamente arquivado. Por derradeiro, pugna pela produção de todos os meios de provas e direitos admitidos, especialmente o depoimento pessoal do representante, eventual oitiva de testemunhas, juntada posterior de novos documentos, perícias e tudo mais necessário no mistério de demonstrar o alegado. Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do patrono, Dr. Luiz Henrique Mitsunaga, OAB 229, OAB São Paulo 229-118, sob pena de nulidade. Termos em que pede e espera deferimento, Bauru, 16 de novembro de 2020, assinado pelo Dr. Luiz Henrique Mitsunaga. Está lido, senhora presidente. Então, vamos dar prosseguimento com a leitura da próxima defesa apresentada. A próxima defesa é de Fábio Sartori Manfrinato, e a defesa consta como patrono da ação o Dr. Paulo Roberto Parmegiani, OAB São Paulo 74424. Fábio Sartori Manfrinato, brasileiro, casado, vereador, portador do RG 255390105. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência nos autos do processo, acima referido, com fundamento nos artigos 5º, inciso 3º e 7º, parágrafo 1º, ambos do Decreto-Lei Federal 201/67, apresentar tempestivamente sua defesa prévia, o que faz da forma seguinte. 1. Do pedido de abertura de comissão processante. O eleitor Luiz Eduardo Penteado Borgo protocolou em 3 de novembro de 2020, junto à Câmara Municipal, a abertura de comissão processante, narrando como fato uma publicação datada de 1 de novembro de 2020 no site Contraponto, do jornalista Nelson Itaberá, com o seguinte título: Caso Coab, a agenda, secretária afirma ter pago passagens a políticos Amanda de Gasparini. Alega o subscritor do pedido de abertura de comissão processante que, conforme veiculado pelo referido jornalista, a ex-secretária do ex-presidente da Coab
Em depoimento ao GAECO, revelou ter pago passagem de avião a vereadores Fábio Manfrinato e Sandro Bussola a mando do presidente Gasparini daquela companhia. Consta da mesma peça de pedido de abertura da comissão processante que esse vereador confirmou ter feito viagens a Brasília para atuar em temas de seu mandato e que o custeio de uma viagem fora realizada pelo governo atual, onde foi atendido. Aspas. Externa a mesma peça que tais revelações em tese indicam que agentes públicos podem ter sido beneficiados de dinheiro ilícito, já que é fato notório na cidade o desvio de mais de 54 milhões de reais da Coab. Pede abertura de comissão processante contra este vereador, bem como contra o vereador Alexandre Bussola e também contra o prefeito municipal Clodoaldo Gazeta, a quem acrescenta que pode ter intermediado a compra de passagens para vereadores junto à Coab, ou mesmo, se compradas tais passagens pela Coab, sem ciência do senhor prefeito municipal, teria esse negligenciado na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura, que tem o dever de fiscalizar os atos da Coab. No tocante a esse vereador, o subscritor do pedido de abertura da comissão processante requer que, diante de supostos indícios da prática de atos incompatíveis com a dignidade do Poder Legislativo e o decoro na conduta pública, através do aproveitamento de passagens aéreas, seja aberta a comissão processante para que, afinal, haja a cassação do mandato desse parlamentar. À exceção de documentos pessoais do denunciante, um único documento instruiu o seu pedido. Trata-se da publicação feita pelo jornalista já mencionado no site denominado Contraponto. Nesta matéria jornalística, narra seu autor que entre os materiais apreendidos pelo GAECO na sede da Coab e nas residências dos investigados estão computadores, celular e agenda com anotações. Consta da referida matéria que numa agenda estão anotações de próprio punho de Olga Maria de Oliveira Matozinho, ex-secretário da presidência da Coab, atuando na companhia de 1987 a março de 2020. Nessa agenda de trabalho, ainda segundo o relato do jornalista, constam valores e nomes de agentes políticos. Acrescenta a matéria jornalística que Olga, ao ser indagado pelo Ministério Público a respeito do conteúdo da agenda, afirmou que, abre aspas, foram compras de passagens que Gasparini na época pedia que eu fizesse. Essas são anotações em minha agenda. Não sabia a finalidade, fecha aspas. Alega o jornalista na matéria, em foco, que conforme depoimento de Olga, ex-secretário de Gasparini, as anotações foram para pagar a compra de passagens aéreas em nome deste vereador e do vereador Sandro Bussola. Verbera ainda que este vereador informou que fez viagens para Brasília para atuar em temas de seu mandato, com uma passagem custeada pelo governo atual, onde foi atendido. O jornalista termina a matéria com informações que, segundo ele, fazem parte das investigações a cargo do Ministério Público. 2. Da defesa prévia. Após a abertura da comissão processante pela Câmara Municipal, esse vereador foi notificado em 5 de novembro e com lastro nos artigos 5º, inciso 3º e 7º, parágrafo 1º, ambos o Decreto-Lei 201 apresenta tempestivamente sua defesa prévia, indicando as provas que pretende produzir e arrolando testemunhas, as quais requer que sejam ouvidas se houver instrução processual. Preliminarmente, da inexistência de um fato certo ou determinado. Como já registrado, sem contar os documentos pessoais do denunciante, o único documento que instrui o pedido de abertura processante é a matéria jornalística já antes mencionada. Tal matéria alega a existência de uma agenda de trabalho da ex-secretária do ex-presidente da Coab, com supostas anotações onde estariam valores e nomes dos agentes políticos. E tais anotações, ainda segundo a publicação do site, estariam relacionados ao pagamento de viagens a agentes políticos. Nem mesmo a cópia de tal agenda ou ainda o teor de suas supostas anotações encontram-se inseridas nesses autos. Com isso, a defesa desse vereador fica prejudicada, visto que sequer sabe o conteúdo do fato que a si possa se referir. Afinal, se há tal agenda e alegada anotação nela, qual data em que se encontra a suposta anotação? Quais os nomes ali escritos? Quais os valores que ali constam? Quais as datas das supostas viagens aéreas? Há mais dados? Em caso positivo, quais são? E, de outro lado, a única alegação tecida na petição inicial pelo denunciante seria a suposta compra de passagem aérea pela companhia estatal Coab, com aproveitamento dessa por parte desse vereador. Mas, a esse respeito, nada de concreto consta nesses autos. Não há, portanto, um fato certo ou mesmo determinado para que sobre ele possa se defender esse vereador.
Para o processamento válido e eficaz de uma comissão processante, mormente com pedido de cassação de mandatos parlamentares e do chefe do Poder Executivo Municipal, exige-se a presença de um fato certo e determinado, não existente no caso vertente. Externo ao artigo 18, inciso 10 da Lei Orgânica do Município de Bauru, o seguinte: a Câmara compete privativamente, entre outras atribuições, criar comissões especiais de inquérito sempre que o requerer pelo menos 1/3 de seus membros para apurar fato determinado em prazo certo. Já o artigo 5º, inciso 1, parte inicial do Decreto-Lei Federal número 201/67, diz o seguinte: artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita de infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Oportuno ressaltar ainda que afirma nossa Constituição Federal acerca desta matéria, artigo 58 e parágrafo 3º. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimes das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado, está grifado, e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Muito embora a Carta Magna não indique o que venha a ser fato determinado, o regimento da Câmara dos Deputados, em seu artigo 35, o conceitua como sendo: fato determinado é o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento da constituição da comissão. Extrai-se da doutrina pátria o seguinte, aspas, na Constituição vigente, artigo 58, parágrafo 3º, as comissões parlamentares de inquérito são criadas para apuração de fato determinado. O fato determinado deve possuir uma característica própria, a fim de não incidir em rota de colisão com outros dispositivos constitucionais. Tais fatos podem ser especificados como aqueles referentes à ordem pública, política, econômica, social, bem determinados e caracterizados. O próprio requerimento de sua Constituição deve ser um fato objetivo, claro, preciso, determinado. É de se concluir, portanto, que fato determinado é um caso concreto, objetivo, preciso, claro, definido. Sem isso, não há o que fundamente o processamento de uma comissão processante. Afinal, o fato determinado é um requisito substancial para a sua existência e seu processamento. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em asseverar isso, dentre outros tantos julgados no mesmo sentido. Mandado de segurança, impetração pela prefeita de Barra do Turvo contra a instalação de comissão de investigação e processante na Câmara Municipal. Alegação de vícios de composição, de motivação, de identificação do objeto e de cerceamento de defesa. Irregularidade na composição da comissão não detectada. Resolução do Legislativo que não logrou apresentar fato determinado. Nulidade do ato de formação da comissão. Além da ementa acima, é oportuno registrar aqui o quanto afirmou o digníssimo desembargador relator em seu voto nessa decisão unânime da 12ª Câmara de Direito Público. Quanto à validade e eficácia formal da instalação de comissão processante, e principalmente quanto à identificação do objeto de investigação, é de se ponderar que as exigências constantes do parágrafo 3º do artigo 58 da Carta Política Federal, que impõe a perfeita determinação do fato e previsão de prazo, faz parte integrante do conteúdo do princípio do devido processo legal, que confere indistintamente a servidores e usuários direito pleno à defesa, com direitos à postulação, argumentação e produção livre das provas necessárias e úteis. A instauração da comissão processante não pode se apartar desta realidade jurídica, se distanciando da obrigação de bem esclarecer e esmiuçar a acusação, para que a defesa seja produzida em toda a sua extensão, podendo considerar todos os fatos e circunstâncias que devem compor a peça acusatória. Esses itens não são apresentados como deveriam.
acompanhados de números, valores e datas. Sequer estimativa dos valores e das ocasiões das contratações consta da resolução. Assim, assiste razão à requerida quando afirma que a resolução não cumpre o desiderato estampado no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, por não indicar com objetividade necessária os fatos objetos de investigação. É de se ressaltar que a determinação do fato não exige uma descrição minuciosa com todos os detalhes, mas apenas o fato localizado no tempo e no espaço, que pode ser certo ou até determinável. O que não pode ser tolerado é a apresentação de fatos imprecisos que não conferem possibilidade de verificação, extensão e gravidade da conduta. A sentença, portanto, não comporta confirmação pelos motivos expendidos, dá-se provimento ao recurso. Muitos outros julgados advindos do Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado são uníssonos em firmar o mesmo entendimento. Destacamos: no caso em apreço, verifica-se o prejuízo à defesa, diante da presença de imputações vagas sem descrição precisa dos atos tidos por praticados, o que impossibilitou o exercício do devido processo legal. Em caso, a omissão verificada fere o princípio da ampla defesa e, por isso, se mostra suficiente para fulminar de nulidade o processo administrativo. É manifesta a imprecisão da imputação, dificultando o exercício do contraditório. Nessas condições, é de rigor a declaração de nulidade do procedimento administrativo e da exoneração do servidor. Tribunal de Justiça, apelação civil, na 5ª Câmara do Direito Público. Relator, desembargadora Heloísa Martins. Ementa, mandado de segurança, processo administrativo disciplinar, nulidade. Concessão de segurança, cabimento, ausência de averiguação preliminar dos fatos, imprescindibilidade. Inteligência do artigo 182, membros da comissão processante que não possuíam condições hierárquica igual ou superior à da impetrante. Requisito do artigo 179. Ilegalidade e nulidade do PAD configurado. Presença de direito líquido e certo. Sentença mantido. Apelo e reexame necessário desprovidos. Ausência de descrição de fatos, caráter vago, genérico e impreciso da imputação, ofensa ao contraditório e ampla defesa, caracterização, declaração de nulidade. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Portaria de instauração de processo administrativo que não descreve ao menos sucintamente os fatos imputados ao servidor. Cerceamento de defesa caracterizado, declaração de nulidade, procedimento administrativo e da exoneração. Reintegração do cargo antes ocupado, sentença reformada. Mandado de segurança, ausência de descrição dos fatos imputados à servidora pública na portaria de instauração do procedimento. Prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Sentença denegatória reformada, recurso provido. A ausência de um fato determinado dificulta e, assim, cerceia o consagrado direito de ampla defesa deste vereador, assegurado na cláusula pétrea da Constituição em seu artigo 5º, inciso 55. É taxativa. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. Isto posto, requer-se que, ante a ausência de um fato determinado, no caso em foco, nos modos do inciso 3 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, haja o arquivamento da denúncia pela comissão processante, que Vossa Excelência preside, com posterior confirmação dessa decisão pelo plenário da Câmara Municipal, por ser medida de rigor. Todavia, na improvável e absurda hipótese de assim não decidir-se, o que aqui se admite apenas para argumentar, pede que seja possibilitada a complementação da defesa por parte desse vereador, tão logo se torne determinado, como deve ser, o fato objeto da denúncia, tudo sob pena do cerceamento de defesa com nulidade do processo. Do mérito, mesmo com a defesa dificultada ante a inexistência de um fato certo e determinado, apresenta-se aqui elementos que comprovam mostrar-se infundada a denúncia realizada. Se não, vejamos, não se sabe sequer qual viagem se refere à denúncia, não tendo nos autos elemento algum a respeito, nem sua data, nem o destino, nem o valor pago pelo suposto bilhete aéreo. Enfim, não há algo certo nem determinado, não havendo, portanto, um fato concreto sobre o qual possa aqui me manifestar em defesa. Com tal quadro, aqui se reportará esse vereador as diversas viagens que realizou tendo como destino Brasília, por imaginar que talvez
se esteja a tratar-se nesse processo de uma delas. Preambularmente, é imperioso ressaltar que nunca afirmei que tais passagens tenham sido custeadas pela Prefeitura ou pelo governo desse município. Tal alegação é equivocada, visto que nunca fiz tal afirmação, pelo que fica essa aqui expressamente impugnada. É importante registrar também que não há nesses autos tais supostas anotações na agenda de trabalho da referida ex-secretária, sobre as quais, portanto, não posso, nesta data, tecer oficialmente qualquer comentário, ou mesmo defender-me, como seria de rigor. Mesmo assim, na tentativa de esclarecimento sobre fatos que envolvem minha pessoa, registro que fiz parte de um grupo composto por vereadores dessa cidade, de cujas reuniões também participou, por determinadas vezes, o atual prefeito municipal, também o vice-prefeito dessa cidade, assim como outras pessoas ligadas à administração pública. Nessas reuniões, sempre tratamos exclusivamente de assuntos de interesse público da população, em especial no intuito de conseguir verbas federais que beneficiassem nossa cidade e sua população, nas diversas áreas da administração pública. Eram, portanto, reuniões importantes, sempre para fins lícitos. Artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal, na busca de verbas públicas e melhorias para o nosso município e seus habitantes. Na qualidade de vereador eleito, sempre me dispus a trabalhar na consecução de verbas públicas que beneficiassem a nossa população, em especial a mais carente e necessitada. Nunca medi esforços para isso. Muito embora não tenha sequer informação de suposta anotação feita na agenda referida, como na vaga reportagem, o único documento anexado no processo, consta a viagem a Brasília. Esclareço que lá estive por 4 vezes, todas elas com o mesmo e único objetivo de conseguir verbas e benefícios para a nossa população. Quando das reuniões do grupo acima referido, sempre externei que estava disposto a auxiliar em tudo quanto possível, como um vereador atuante e comprometido com os contatos em Brasília, mas que não tinha recursos financeiros pessoais para dispor e empreender tais viagens. Assim, integrantes desse grupo se propuseram a adquirir as passagens aéreas. Tais recursos, aliás, se resumiram aos bilhetes aéreos de ida e volta de Bauru a Brasília, sem qualquer outras despesas, nem de pernoites, posto que, muito embora tenha deficiência física, que dificulta a minha locomoção, o que é de conhecimento de Vossa Excelência, e de todos os demais vereadores dessa Câmara Municipal. Sacrifiquei-me e empreendi tais viagens no mesmo dia, como forma de economia de gasto. Saía de madrugada de Bauru, ficava a trabalho o dia todo em Brasília e de lá chegava em torno somente à tarde ou da noite do mesmo dia. Os bilhetes aéreos relativos a essas viagens, portanto, nunca tiveram minha atuação nas suas aquisições, desconhecendo quem as efetivamente realizou dentre as pessoas que compunham tal grupo. Eu apenas recebi o código localizador do bilhete aéreo e, portanto, um documento de identidade com foto realizava o embarque. Poderia aqui informar o que fiz em Brasília na suposta viagem, o que se refere à vaga reportagem do site Contraponto. Entretanto, como não tenho sequer a data em que supostamente se deu, informo aqui resumidamente minhas principais atuações em Brasília quando de todas as 4 viagens que para lá realizei. Nessa, sempre me empenhei em conseguir benefícios à nossa população, bem como a entidades sociais que, à época, sem uma intervenção séria e urgente, poderiam obrigar-se a encerrar suas atividades, a fechar suas portas, deixando muitos ao desamparo. Dentre tais realizações e conquistas em Brasília, quando dessas viagens, elenco como principais. Letra A. Custeio de medicamentos trombolíticos para tratamento de infarto que salvaram vidas de pessoas da nossa cidade. Letra B. Acesso da população a exames oftalmológicos e cirurgia de catarata. Letra C. Recursos para melhorias de estradas rurais e vicinais do município de Bauru. Letra D. Disponibilização de um trailer castramóvel completo já entregue faz algum tempo para a municipalidade e insumos para castrações. E letra E. Isenção de contribuições sociais a entidades e creches localizadas nessa cidade de Bauru, que estavam prestes a obrigar-se a encerrar suas atividades por falta de recursos financeiros. Todas essas realizações e conquistas estão aqui comprovadas pelos documentos oficiais compostos na nota de empenho número 2017, NE 461830, 201 7 NE 503-968, 2018 NE 802076, horas juntadas com esta peça, representando em termos financeiros um montante de R$ 877.632,09.
além dos inegáveis benefícios sem valor financeiro fixado. Tem-se ainda como prova cabal da atuação de Brasília a inclusa declaração assinada pelo deputado federal Ricardo Izar Júnior, em anexo. Oportuno ressaltar que numa única viagem que empreendi a Brasília, visitei vários gabinetes de deputados federais, com os quais tenho contato, tendo protocolado nesses muitos pedidos de destinação de verba para a nossa cidade, cujo montante ultrapassa 25 milhões de reais, estando também documentalmente comprovado, anexos. Para comprovar que a Coab não despendeu valores com tais passagens, como infundadamente alegado na denúncia apresentada, protocolei junto à companhia um requerimento, obtendo a resposta anexa subscrita pelo seu diretor-presidente. Aspas. Em atenção à solicitação em epígrafe, informamos que efetuamos consultas feitas no sistema contábil dessa companhia e comunicamos que não foi localizado nenhum lançamento fazendo menção ao nome de Vossa Senhoria no período de 2005 a 2020. A legislação municipal aplicável não traz um conceito da palavra decoro. Na Infopédia Dicionários da Porto Editora, lê-se como sinônimo de decoro, respeito pelas normas de convivência, pelas boas maneiras, decência, compostura, honestidade, integridade, dignidade e pudor no agir e no falar. Na Wikipédia consta, aspas, fere o decoro parlamentar, abuso de poder, recebimento de vantagens indevidas e prática de ato irregular grave, quando no desempenho das suas funções, fecha aspas. Já a Constituição Federal, ao se referir aos mandatos de deputados e senadores, expressa em seu artigo 5º, inciso 2º e parágrafo 1º o seguinte: perderá o mandato deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. No caso em tela está comprovado documentalmente que esse vereador não utilizou de recursos públicos advindos à Coab para empreender nenhuma viagem a Brasília, como infundadamente consta na denúncia. Além disso, estão perfeitamente demonstradas e comprovadas as ações que empreendeu no Distrito Federal nas cansativas viagens de um mesmo dia, para evitar gastos com pernoite, sempre no desempenho de suas funções parlamentares em busca de recursos e melhorias para o município e sua população, em especial, a mais necessitada, como pessoas vítimas de infartos, entidades sociais em desespero, na iminente situação de terem de fechar suas portas, deixando pessoas carentes ao desamparo. Resta inequívoco com isso que não descurou do decoro parlamentar. Tais viagens e as circunstâncias que ocorreram aqui comprovadas à exaustão se mostraram perfeitamente compatíveis com a dignidade da Câmara Municipal e o decoro na conduta pública, sempre presentes no mandato desse parlamentar. Descabe aqui, portanto, qualquer aplicação do inciso 3º, artigo 7º do Decreto-Lei 201/67, sob pena de grave violação do princípio da legalidade, esculpido no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Isso posto inquestionável que não há, da parte desse vereador, qualquer ato incompatível com o decoro parlamentar. Muito ao contrário, sempre desempenhei com zelo, dedicação e necessidade meu trabalho como vereador eleito, honrando o poder legislativo municipal, como é de rigor e obrigação de quem foi eleito para a vereança. Indicações de provas. Prova-se todo o alegado pelos documentos juntados com esta peça, requerendo a corroboração dessa prova por oitiva das testemunhas abaixo arroladas. Inciso 3º, artigo 5º, Decreto-Lei 201/67, caso haja instrução processual. Testemunhas arroladas: Dr. Ricardo Izar Júnior, Marinesa Aparecida Boaventura, Vanessa Araújo, Uriel de Almeida, Eduardo de Oliveira Pereira e Carlos Félix Ribeiro Filho. Requerimentos e conclusão. Requer-se esse denunciado seja intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa do seu advogado e procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, se lhe permitindo assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas às testemunhas e requer o que for de seu interesse da defesa. Ante as abalizadas razões sobrescritas, pede que a comissão processante emita parecer opinando pelo arquivamento da denúncia, quer pelo acolhimento da preliminar suscitada nessa peça, quer pela ausência de quaisquer provas de quebra de decoro parlamentar, submetendo-se tal decisão ao plenário da Câmara Municipal, para a ratificação dessa decisão, extinção e arquivamento desse processo. Na absurda e improvável hipótese de opinar-se pelo prosseguimento, o que se admite apenas para argumentar, requer a possibilidade de manifestação e complementação de sua defesa, se e quando necessário.
durante a instrução processual, após a qual pede prazo para apresentação de reações escritas. Isto posto, pleiteio pronto afastamento e arquivamento da denúncia e o mesmo procedimento após regular instrução processual. Na improvável hipótese de não acolhimento da preliminar, arguida, visto que não houve utilização de qualquer valor advindo da Coab para aquisição da passagem aérea, como infundadamente consta na peça inicial acusatória, desacompanhada de qualquer documento probante. Bem assim, pelo fato que esse vereador jamais malferiu o decoro parlamentar e, ao contrário disso, sempre atuou com dignidade, decência, compostura, honestidade e pudor, sempre honrando o bom nome da Câmara Municipal de Bauru e agindo com respeito e consideração, em especial na defesa dos munícipes mais necessitados. Por todas essas convincentes razões, seria ilegal e, por que não dizer, até imoral, a perda do mandato parlamentar para o qual foi eleito. Tem certo esse denunciado que a justiça prevalecerá. Nesses termos, pede deferimento, Bauru, 13 de novembro de 2020, Fábio Sartori Manfrinato, e assinado também pelo advogado Dr. Paulo Roberto Parmegiani. Está lido, senhora presidente. Nós temos mais uma defesa. Eu leio. Rapidinho agora. Nós damos, então, andamento com a leitura. A defesa agora é do prefeito Clodoaldo Armando Gazeta. Ela vem assinada por ele mesmo, não foi subscrita por advogado. Clodoaldo Armando Gazeta, brasileiro, casado, prefeito municipal, portador do RG 17-116-995-5, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar defesa prévia nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, o que faz os seguintes termos. Da acusação, o cidadão Luiz Eduardo Penteado Borgo, candidato a vereador pelo Partido Social Liberal, documento 1, requereu a abertura da comissão processante contra esse subscritor, prefeito municipal de Bauru e candidato à reeleição, bem como contra os vereadores Fábio Manfrinato, candidato a vice-prefeito, e Alessandro Bussola, candidato a prefeito. A representação se fundamenta em matéria publicada pelo jornalista Nelson Itaberá em seu site, segundo o qual referidos vereadores teriam recebido passagem aéreas pagas por ordem do então presidente da Coab, Gasparini. Conclui afirmando que, em tese, agentes políticos que agentes públicos podem ter se beneficiado de dinheiro público, já que é fato notório na cidade o desvio de mais de 54 milhões da Coab. Ao fazer o enquadramento legal das condutas, afirma que, se o prefeito intermediou a compra de passagens para vereador junto à Coab, praticou o ato ilícito no inciso 7º do Decreto-Lei 201/67. E caso as passagens tenham sido compradas pela Coab sem a ciência do senhor prefeito, ao menos em tese esse teria praticado ilícito previsto no artigo, no inciso 7º. Segundo a representação, em ambos os casos, o prefeito teria procedido de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, nos termos do artigo 4º, inciso 10 do mesmo Decreto 201/67. Entretanto, restará demonstrado que a representação não se sustenta, padecendo de vícios que impedem o seu prosseguimento. Ademais, resta evidente que sua apresentação, há 12 dias das eleições, objetiva prejudicar os representados no pleito eleitoral. Situação essa que deve ser combatida com rigor por esta ilustre comissão processante. Da inépcia da denúncia, uma breve leitura da peça de representação apresentada à Câmara Municipal é suficiente para a conclusão de que não há uma só frase que mencione que foi o ato ilegal praticado pelo chefe do Poder Executivo, ativo ou omissivo. Ora, certamente tal situação decorre do fato que não houve nenhum ato do chefe do Executivo relacionado a viagens mencionadas na denúncia. As ações ilegais ditas praticadas pelo acusado, de quem se pretende subtrair o mandato eletivo, devem ser individualizadas com a tipificação das condutas das infrações políticas administrativas previstas no Decreto-Lei 201/67. Caso contrário, se está destoando da norma contida no artigo 41 do Código de Processo Penal, impossibilitando o acusado de conhecer o que lhe é imputado e sobre o qual tem que se defender, comprometendo simultaneamente a formulação de defesa. E note-se que aqui não está
a exigir o rigor previsto na legislação penal na formulação de representação, mas apenas a observância dos parâmetros mínimos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Esta é a edição que ministra o jurista José Nilo de Castro, com o seguinte teor. Ademais, a denúncia, documento básico escrito, deve ser suficientemente instruída para afastar completamente dificuldades ou impossibilidades de defesa do acusado. Isto é, além da exposição dos fatos articuladamente tidos como infrações políticas ou administrativas, impõe-se a indicação de provas, o tipo da infração ou infrações cometidas, como sua separação, já que as infrações são diferentes, possuem autonomia entre si, o que implicará oportunamente o julgamento independente de cada uma delas, na forma do inciso 6º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, conforme se verá. Boa denúncia, sob o ponto de vista formal, já constitui até peça para a defesa. No mesmo sentido, é a jurisprudência acerca da matéria. Ementa, mandado de segurança, procedimento político-administrativo, cassação de prefeito, denúncia, fato típico, inépcia, segurança concedida. A denúncia apta à instauração de procedimento político-administrativo, objetivando a cassação do mandado de prefeito, deve descrever minuciosamente a conduta considerada típica, como indicação de provas contundentes. Grifo nosso. Se possível, pré-constituídas, e a conduta deve ser grave e apresentar-se incompatível com a continuidade do mandado do prefeito, sob pena de nulidade do procedimento por inépcia da peça de instauração. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mandado de segurança, o relator é o desembargador Edilson Olímpio Fernandes. Reexame necessário, mandado de segurança, concessão da ordem de primeiro grau, denúncias genéricas contra o prefeito municipal, ausência de referência a fato determinado e preciso, grifo nosso. Ilegalidade, aprovação irregular do relatório final e simplesmente transformação da aludida comissão especial de investigação em comissão processante. Inobservância do quórum mínimo de 2/3 e desatenção e impedimento dos vereadores que funcionam como denunciantes. Ilegalidades graves ao contaminar toda a comissão original a partir de sua constituição. Sentença correta ao conceder a segurança e manutenção em sede de reexame pelo tribunal. Tribunal de Justiça do Paraná, mandado de segurança, o relator é o juiz Rogério Ribas. Em suma, a individualização da conduta, na forma exposta, fere de morte o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, ensejando o reconhecimento imediato da inépcia da inicial. O que nos leva às seguintes conclusões. O prefeito municipal sequer tem do que se defender e também não tem condições de fazê-lo amplamente, posto que a denúncia não lhe imputa qualquer comportamento efetivo, sempre usando condicional. Parênteses, se, fecha parênteses. Situação que não pode ser admitida em denúncia dessa natureza. A acusação constante da representação não relata o que fez o prefeito municipal, muito menos o que fez de ilegal. Como se enquadrar uma conduta que não está devidamente descrita na denúncia em qualquer dos tipos do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67? Daí porque a inicial de representação administrativa apresentada no Poder Legislativo é inepta. Esta inépcia deveria ter sido apontada e discutida na sessão de acolhimento, o que não ocorreu. Desta forma, cumpre a essa ilustre comissão processante reconhecer a inépcia da representação e sugerir seu imediato arquivamento. O prosseguimento de completamente infundada representação configuraria ato ilegal, o que não pode ser admitido no âmbito dessa Casa de Leis. Do mérito. Caso se decida pelo prosseguimento do presente processo, o que se admite a título de argumentação, a conclusão não há que ser outra. O arquivamento é medida que se impõe. Com efeito, não há nos autos qualquer prova que indique a ocorrência de ilícitos praticados pelos representados. Nesse sentido, a representação se fundamenta em matéria constante do site e que seria decorrente de informações obtidas pela declaração dos vereadores, em especial pela declaração do vereador Fábio Manfrenato. Pois bem, os mesmos fatos estão sendo tratados pela Comissão de Ética dessa Casa de Leis, que se reuniu no último dia 6 de novembro para a oitiva dos vereadores Sandro Bussola e Fábio Manfrenato. Conforme informações constantes do sítio eletrônico da Câmara Municipal, aspas, os dois negaram ter solicitado a compra de bilhetes com recursos públicos, seja pela companhia ou da prefeitura.
Bussola disse ainda que não viajou de avião a Brasília no ano 2018. Ambos reiteraram que, mesmo em atividades relacionadas a seus mandatos, sequer viajaram com subsídios da Câmara Municipal, prática legalmente amparada. Quanto ao depoimento do vereador Fábio Manfrinato, o mesmo afastou qualquer dúvida que poderia existir sobre a ação por parte do prefeito municipal. Aspas. Questionado por Marquinhos de Souza, garantiu que não pediu recursos nem passagem aéreas ao prefeito Clodoaldo Gazeta. Fecha aspas. Na mesma oportunidade, o vereador Fábio Manfrinato apresentou o documento obtido junto à Coab, que informa a inexistência de pagamentos de passagem em seu favor por aquela companhia. Pois bem, segundo a representação, se o prefeito intermediou a compra de passagem para vereador junto à Coab, praticou o ilícito previsto no inciso 7º do decreto 201/67. Há provas produzidas junto à Comissão de Ética de que não houve o pagamento de passagem pela Coab. Mesmo que assim não fosse, há provas produzidas junto à Comissão de Ética nesse sentido, o depoimento de ambos os vereadores, no sentido de que o prefeito municipal não interveio para a compra de passagens. Portanto, está devidamente comprovado que não houve nenhuma conduta do prefeito municipal que possa ser tipificada no inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. O mesmo se afirme quanto ao tipo previsto no inciso 8º do mesmo dispositivo, pois o documento apresentado pela Coab informa oficialmente que não houve a compra de passagens por aquela companhia. Insista-se no intuito da representação, o que foi consignado pelos vereadores quando da sua oitiva junto à Comissão de Ética. Aspas. Tanto Manfrinato quanto Bussola afirmaram motivações eleitorais na divulgação de informações sobre as anotações da agenda da ex-secretária. Fecha aspas. Diante desses fatos, no mérito, a denúncia também deve ser rejeitada, arquivando-se o presente. Das provas. O ora subscritor requer a utilização das provas produzidas junto à Comissão de Ética dessa Casa de Leis como prova emprestada no presente processo, já que tem devida origem nos fatos mencionados na mesma matéria jornalística. No mesmo sentido, o STJ já possui entendimento súmula 591, de que é possível se utilizar de prova emprestada em autos de processo administrativo, desde que observados o contraditório e ampla defesa. Considerando, inclusive, que a muito digna presidente dessa comissão, processante, participou da oitiva de vereadores, junto à Comissão de Ética, em respeito à eficiência e economia, deverão ser aproveitadas as provas já produzidas. Conclusão e pedidos. Diante do exposto, requer-se imediato arquivamento da representação, reconhecer a inépcia da denúncia, o que importa é encerçamento de defesa. Caso se prossiga, seja julgada liminarmente improcedente a representação, pois há prova da inexistência da prática de atos ilícitos atribuídos ao prefeito municipal, arquivando-se. 3. Requer a juntada de documentos anexos, bem como seja oficiada a Comissão de Ética para que remeta a cópia integral dos depoimentos dos vereadores e demais provas produzidas naqueles autos. 4. Finalmente, requer a intimação pessoal do subscritor de todos os atos presentes sob pena de nulidade. Termos em que pede deferimento, Bauru, 13 de novembro, Clodoaldo Armando Gazeta, prefeito municipal. Lido, senhora presidente. Nós agradecemos a leitura. Gostaria aqui de fazer um registro que, de acordo com o Decreto-Lei número 201/67, artigo 5º, inciso 3, decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Então, nós temos agora que deliberar pela nossa próxima reunião, tendo em vista que nós temos uma próxima sessão
legislativa na segunda-feira, dia 23 de novembro. Então, eu gostaria de consultar o relator, o vereador Coronel Meira, sobre a necessidade de prazo dentro desse limite de 5 dias, para que nós possamos nos reunir para finalizarmos o parecer e fazemos os demais encaminhamentos, que pode ser para o encaminhamento a ser lido na próxima sessão, ou ainda na sessão do dia 30 de novembro. Então, eu consulto o relator, vereador Coronel Meira, sobre a necessidade de prazo para que a gente possa agendar a próxima reunião para o fechamento do parecer. Senhora presidente, eu penso o seguinte: nós tínhamos um prazo para receber as defesas até ontem, que era o dia 16. E agora nós temos mais 5 dias para apresentarmos um parecer. 5 dias a contar de hoje, dia 17, nós teremos o vencimento no dia 21, no sábado. Considerando sábado e considerando domingo, ou seja, desconsiderando sábado e desconsiderando domingo, o nosso prazo é no dia 23, na próxima segunda-feira. Então, eu proponho que façamos uma reunião no dia 23, após a sessão ordinária, para que possamos deliberar sobre o prosseguimento ou arquivamento da processante em relação aos acusados. Vereador Minhano, podemos então marcar para o dia 23, segunda-feira que vem, após a sessão? 16 horas? Então, vamos agendar para segunda-feira, dia 23 de novembro, às 16 horas, a próxima reunião. Senhora presidente, uma questão de ordem que eu acredito ser relevante, e eu queria submeter também aqui ao nosso amigo Minhano. Após a leitura dessas defesas, fica claro, que os acusados, eles fizeram menção a documentos que deram subsídio ao jornalista para escrever a matéria. Esses documentos, que são as oitivas da senhora Olga, em especial, e também até mesmo da senhora Ângela, que, ao que consta, ela é proprietária de uma empresa de turismo e que foi ela quem emitiu as passagens, eu entendo que nós, ou que a comissão, deve requerer, junto ao Ministério Público, ainda hoje, cópia do depoimentos da senhora Olga e da senhora Ângela Aiello, e outros documentos relacionados ao assunto em questão junto ao Ministério Público. Por quê? E nós temos que fazer esse pedido porque a investigação está sob segredo de justiça. E sem esses documentos, como o próprio vereador Sandro Bussola aponta aqui, e pede para saber, o próprio vereador Fábio também pede para saber que dia, qual o dia dessa viagem, quem foi que emitiu a passagem, quem foi que pagou essa passagem. Então, nós só teremos condições, de fato, de elucidar aquilo que os próprios acusados mencionam em suas defesas, se nós conseguirmos esses documentos. Caso contrário, fica difícil emitir um parecer sem a confrontação dessas informações. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque o subscritor do pedido de processante,
ele não juntou documentos dessa ordem. Ele fundamentou o seu pedido numa matéria jornalística, né? Então, eu entendo que esses documentos sejam relevantes para que a gente possa deliberar e tomar uma decisão pelo prosseguimento ou pelo arquivamento do pedido de processante. Vereador Coronel Meira, eu tenho dúvida se nós podemos seguir com qualquer tipo de diligência antes do parecer que Vossa Excelência deverá emitir na nossa comissão aqui. Eu acho que seria prudente... Se nós formos... Fica à vontade, pode falar, Meira. Não, o que eu vejo é o seguinte, ó, o próprio inciso 3º do artigo 5º diz assim, ó, decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias. Se nós temos 5 dias para emitir um parecer, nesses 5 dias que nós temos de prazo, eu tenho que buscar informações, eu tenho que buscar algo que seja convincente para dar prosseguimento ou pelo arquivamento. E eu entendo que o que a senhora falou, que depois dando prosseguimento, a comissão designará desde logo o início da instrução. Mas eu entendo que a requisição desses documentos, ou dessas oitivas, ela é fundamental para que nós possamos emitir um parecer. É isso que eu peço. Embora não esteja claro a possibilidade disso, mas eu entendo que é fundamental a obtenção desses documentos para a emissão do parecer. Eu estou aqui prestando atenção no artigo 5º, inciso 4, que diz o seguinte: o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência de pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Então, mas esse inciso 4, ele está fazendo uma alusão de quando a comissão decidir pelo prosseguimento, aí nós temos que cumprir o que está estipulado no inciso 4. No inciso 3º, se a comissão pelo procedimento, o presidente designará desde logo o início da instrução, diligências e atos. Então, até aqui a comissão não está autorizada, só no procedimento, pelo final do assim, é o entendimento mais conservador até, mas evita a nulidade do processo. Então, é uma questão da comissão, mas pelo final do artigo do inciso 3º a gente fica nessa dúvida, né? Então, mas para que a gente possa tomar uma decisão, aqui é uma decisão muito importante e relevante. Nós vamos opinar pelo arquivamento ou pelo prosseguimento. Só que para eu opinar sobre o arquivamento ou prosseguimento, eu tenho aqui em mãos o quê? Eu tenho um pedido de comissão processante fundamentado numa matéria jornalística. Ponto. É oferecida oportunidade aos acusados para se defender. Os acusados se defendem. E todos eles explanam o seguinte, que o que está subscrito não tem fundamento, não é fato certo, e fazem vários questionamentos. Como que nós vamos confrontar a defesa prévia com a acusação sem buscar outros documentos que possam dar respaldo para a nossa decisão? É isso. Então, eu preciso buscar isso de qualquer forma. Eu entendo que
o que está preconizado no inciso 3º, quando a gente dá prosseguimento, é que aí sim a defesa ou os acusados têm todo o direito de participar das diligências, de tudo. Agora, nesse momento em que ainda nós vamos emitir um parecer, os documentos solicitados, requeridos, requisitados, seja o que for, não há ainda a participação da defesa, nem há cerceamento de defesa e muito menos nulidade, porque nós estamos buscando algo para que possa ser tomada a decisão correta e acertada e justa. É por isso que eu insisto no documento, entendeu? Eu entendo que não vai afrontar em hipótese alguma qualquer dispositivo previsto no Decreto-Lei 201/67. Nós temos aqui o consultor jurídico, se for o caso, presidente, para que a gente possa sanar essa dúvida, essa questão. Doutor Gobi, eu gostaria de pedir, então, que o senhor emitisse um parecer a respeito dessa consulta que o vereador Coronel Meira gostaria de estar fazendo ao Ministério Público, né, ainda antes da emissão do parecer da própria comissão. Coronel, qual que é a justificativa? Você está com dúvida em relação... Não, você só precisa gravar. Tem? Não. Vamos gravar. Bom dia. Coronel, qual seria o ponto que o senhor entende que seja necessário a solicitação desse documento? Os 3 acusados, né, e que estão submetidos aqui à apreciação por parte dessa comissão, eles alegam, em especial, os 2 vereadores, que não foi mencionado a data da viagem, que companhia que foi, quem que pagou essas passagens, não tem mencionado quem foi que fez esses pagamentos. Nós sabemos, por meio da matéria do jornalista, que o depoimento da senhora Olga, ele foi fundamental, no seguinte sentido, que ela esclareceu sobre os apontamentos na agenda, de que aqueles apontamentos, eles se referiam a passagens aéreas adquiridas para custear as viagens aos 2 parlamentares e 2 assessores. Muito bem. Aí, em seguida, e nós temos conhecimento disso, que a proprietária da agência de turismo, que foi quem emitiu os bilhetes, ela foi ouvida também no Ministério Público. E ela mencionou ou citou quem foi que pagou essas passagens. Então, considerando que os acusados ou os envolvidos alegam, basicamente, que não há fato certo e definido na acusação, por isso que eles entendem que a proposta é inepta, eu entendo que nós, da comissão, em especial o relator, para emitir um parecer pelo prosseguimento ou pelo arquivamento, eu necessito desses documentos que estão hoje apensados aos autos da investigação do GAECO, que está sob segredo de justiça. Sem esses documentos, fica difícil e impossível eu me manifestar. Porque o que eu tenho, o que nós temos aqui, nós temos um pedido de comissão processante que está lastreado numa matéria jornalística e eu tenho uma defesa dos acusados, que colocam uma série de indagações à comissão sobre as provas ali produzidas ou o fato determinado. Se eu não conseguir, se eu não tiver esse acesso a esses documentos que estão apensados lá na investigação do Ministério Público, é difícil ou quase que impossível emitir um parecer. Por isso que eu faço um requerimento aqui à presidente da comissão para que nós façamos um pedido formal junto ao Ministério Público, por meio do GAECO, para que esses documentos sejam
sejam acostados aqui aos autos da comissão processante e a gente possa emitir um parecer. É isso. Acontece que o inciso 3º do artigo 5º diz assim: se a comissão opinar pelo prosseguimento, ainda nós não decidimos. Aqui ele só está falando, ele está condicionando, quando você dá pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquisição de testemunhas. Eu entendo que quando nós emitirmos um parecer, por exemplo, pelo prosseguimento, a partir daquele instante, todos os atos da comissão devem ser comunicados aos defensores dos acusados, exatamente para não cercear o direito de ampla defesa. Agora, antes disso, eu entendo que nós podemos pedir alguns documentos para poder formar o nosso juízo de valor e fundamentar a nossa decisão. É isso. Coronel, uma situação tem que ser esclarecida. Nós não estamos ainda na fase acusatória, estamos na fase preliminar de admissibilidade. Por isso que o decreto-lei ele é claro, após esta fase, aí a comissão tem todo o poder para diligenciar. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma preocupação justificada de Vossa Excelência em relação aos fatos alegados, quer na denúncia e também pela defesa. Eu entendo que a documentação, se for solicitada, ela está em segredo de justiça. Nós não podemos tê-las agora sobre uma eventual nulidade do processo, tanto do MP quanto aqui da Câmara, porque nós não estamos ainda habilitados para requerer tais documentos. Diante disso, para não macular o processo, e eu repito, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência e de todo a comissão, a vereadora Chiara e também o vereador Mignano, que nós não teríamos como solicitar agora, por falta de amparo legal. Eu entendo toda a tua preocupação e toda a sua justificativa, mas seria diligenciar aonde nós não temos poder para isso, ainda porque não sabemos se o relatório será de uma forma ou de outra. Então, deverá, no momento oportuno, requerer o documento. É a minha opinião, mas aí fica a critério da comissão deliberar no outro sentido. Entendeu? Eu entendi tudo que o senhor falou, coronel. A única coisa é que nós não temos um elemento firme ou juridicamente legal para solicitar agora esse documento. Nós temos que, viu, coronel? Nós temos que analisar as provas como elas foram nos apresentadas. A denúncia que veio aqui, ela trouxe, no entendimento do proponente, os argumentos e provas que fundamentam o seu pedido. Nós estaremos diligenciando em cima de um serviço que deveria ter sido prestado para quem forneceu a peça acusatória ou a denúncia. Eu entendo que nós estamos ultrapassando um limite legal de poder de investigação numa fase que não é competente a tal propósito. Por isso que eu opino pela não solicitação dos documentos sugeridos por Vossa Excelência. Olha, doutor Gobi, eu ainda tenho dúvidas. Eu vou falar para o senhor por quê. Vou só citar um trecho aqui, na defesa prévia de um dos acusados. Diz assim, quando das reuniões do grupo acima referido, sempre externei que estava disposto a auxiliar em tudo quanto possível, como um vereador atuante e comprometido com os contatos em Brasília, mas que não tinha recursos financeiros pessoais para dispor ao empreender tais viagens. Assim, integrantes desse grupo se propuseram a adquirir as passagens aéreas. Num outro trecho, os bilhetes aéreos relativos a essas viagens, portanto, nunca tiveram minha atuação nas suas aquisições, desconhecendo quem as efetivamente realizou dentre as pessoas que compunham tal grupo. Eu apenas recebi o código localizador do bilhete e, portanto, um documento de identidade com foto realizava o embarque. Isso me deixa ainda mais preocupado, porque é o seguinte: se eu admito, então, olha, eu
Eu posso ser leviano aqui e falar, olha, eu não admito essas defesas aqui e eu vou dar pelo prosseguimento. Posso estar sendo injusto com as pessoas. Como também posso pedir o arquivamento com base na defesa apresentada, porque o pedido da processante talvez não tenha sido claro e não tenha sido objetivo no pedido e também não juntou provas, não tem prova material, não tem prova documental, apenas uma matéria jornalística, apenas né? E aí eu peço o arquivamento. Então, veja, eu preciso, para formar minha convicção de acerto e não ser injusto com as pessoas, que esses documentos sejam trazidos. Mesmo que o Ministério Público as negue, eu tenho que pelo menos tentar. Porque, em que pese ser segredo de justiça, nesse caso especificamente, nós estamos respaldados por um decreto, Lei 201/67, que foi admitido pela Constituição Federal, foi recepcionado pela Constituição Federal, né? E é o instrumento, a norma legal que disciplina hoje as apurações de infrações políticas administrativas. É por isso que eu estou insistindo em trazer esses documentos aos autos, exatamente para poder emitir um parecer com justiça e não simplesmente dar um parecer vago em cima dos documentos que foram acostados aqui aos autos. É isso. Excelência, sem querer criar confronto em relação à sua opinião e seu entendimento. Eu entendo que já houve o momento processual para a apresentação de defesa. Então, todo esse documento deveria ter sido juntado antes da apresentação da defesa prévia. Documento que vier a posteriori terá que ser submetido novamente à defesa para que ele se manifeste. E aí nós estaríamos inovando o rito processual do Decreto-Lei 201. Se essa diligência deveria ter sido feita no início dos trabalhos e não a posteriori, porque agora nós traremos, que eu repito, uma inovação legislativa onde nós não temos essa competência. E adentrando no mérito da Constituição, em que pese ser recepcionado o Decreto-Lei 201/67, tem um princípio maior, que é o princípio da presunção de inocência. E aí, na faculdade, todos nós aprendemos que o que importa, às vezes, é o indúbio pro réu e não pro Estado. Na dúvida, e isso aí eu me lembro do professor Tourinho, né? Ele dizia que é preferível, por vezes, deixar um culpado solto do que um inocente preso. Por essas razões, eu insisto, eu acredito que o momento de solicitar documentos já foi ultrapassado em razão da defesa prévia. Nós estaremos inovando onde o decreto-lei não nos permite. Por isso que eu insisto que não seria permitido ou pertinente solicitá-los agora. Mas repito que a comissão, como sempre, tem todo o poder para deliberar. Essa é a minha opinião. Entendeu, coronel? Entender, eu entendi. Agora, se eu concordar ou não é outra coisa, né? Eu ainda insisto que eu preciso de informações para poder emitir meu parecer. Agora, eu coloco aí a presidente. Eu entendo, sob pena até de nulidade, mas eu entendo que seria melhor nós termos um documento à mão, ou pelo menos provas aqui, independente se seja prova ou não, mas um documento para poder confrontar com aquilo que foi exposto pelos acusados. Então, eu penso isso. Agora, caso contrário, se a comissão decidir, nós vamos pedir um parecer jurídico do consultor, por escrito, para ser acostado nos autos, porque, em que pese ele ter falado aqui, mas é interessante deixar isso consignado. Mesmo assim, eu, relator, entendo que não há qualquer nulidade em fazer um pedido ao Ministério Público. É isso. Vereador Minhano. Eu só queria ressaltar que esse pedido aí é aquele que eu queria fazer desde o começo,
que até mesmo era para que a gente pudesse ter subsídios para dar ou não continuidade. Aí foi achado por bem que teria um tempo depois, só que agora já está parecendo que esse tempo já é passado. Eu creio assim, nós temos que fazer o pedido que a gente achar necessário. A autoridade que vai fornecer o nosso pedido, ela tem o direito ou não de nos fornecer. Mas eu acho que nós não podemos, nós aqui, bloquearmos antes de ter a resposta de determinada autoridade. Se a gente vai pedir o depoimento da senhora Olga, vamos pedir. Se o GAECO mandar um documento dizendo que ele não pode, porque está em segredo, a gente anexa isso e aí nós tomamos as nossas providências. Eu só acho que a gente está tomando uma decisão por outras pessoas. Eu acho que a gente tinha que fazer todo o pedido que a gente tiver que fazer. Nós temos 5 dias, não é isso? Nesses 5 dias, até para não ser injusto, né? Para dar continuidade ou não. Só isso. Eu gostaria só de colocar que eu entendo, como os senhores, da necessidade de termos mais elementos, né, para emitir um parecer. Acho que a responsabilidade do vereador Meira é muito grande de emitir um parecer sem nenhuma prova documental, nenhum elemento mais substancial. Mas entendo que nós deveríamos nos basear naquilo que foi apresentado pelos denunciados, né? Se nós formos seguir o rito aqui do Decreto-Lei 201/67, o que nós teríamos como objeto de análise seria o que foi apresentado pelos denunciados, né? E realmente nós não temos nenhuma prova material, nada, né? Nós temos só aquilo que foi apresentado aí na defesa e, infelizmente, né, nós temos aqui um rito de emitir um parecer em 5 dias. De qualquer forma, quem vai emitir o parecer é o vereador Coronel Meira. E se entende ser necessário solicitar informações, né, ainda que nós tenhamos o parecer da consultoria jurídica, que eu acho que é importante nós termos ela de maneira documentada no processo, né, nós podemos deliberar, então, por essa solicitação. Tá? E sabendo do risco que estamos correndo com essa solicitação. Doutor Gobi. Só para... Eu acho que a Chiara tem razão, a presidente tem razão. Se é dessa forma, a gente tem que analisar o que tem aqui e aí deliberar e seguir. Acho que é isso aí. Excelência, só uma consideração, até para ganhar tempo, que seja a minha manifestação dada agora de maneira verbal, seja transcrita em ata, passando então a ter a validade que a senhora estava necessitando e a segurança do Coronel Meira. Então, eu requeiro a Vossa Excelência, como presidenta, que coloque, que seja degravado pelo setor competente a minha fala, e fique então como parecer já emanado da consultoria jurídica. Pode ser assim, Excelência? Ganhamos tempo. Pode sim. Ótimo. Obrigado. Vereador Meira. Olha, com respeito ao Dr. Gobi, né, existe o princípio indúbio pro réu, mas também existe o princípio indúbio pro societas, né, em que, na dúvida e para o bem da sociedade, se porventura eu não puder fazer requerer nenhum documento para eu formar meu juízo de valor, então eu vou dar prosseguimento para todos. E aí os acusados que se defendam.
Entendeu? Agora, o que eu não posso é simplesmente pedir o arquivamento porque eu estou com dúvida, eu estou com receio de pedir o documento aqui ou acolá. Então, eu penso assim, não é verdade? Então, eu vou fazer o seguinte, senhora presidente, como cabe a mim o parecer, independentemente, para que não seja um ato oficial, para não ter nenhuma, para não macular aqui aquilo que está preconizado no artigo 5º, inciso 3º, eu vou realizar atos de diligência, de busca de informações para eu me convencer. Sendo bem honesto, eu vou fazer isso, que eu quero externar aqui o meu parecer, é lógico que vai ser submetido aos membros, mas eu quero ser justo com as pessoas, eu quero ser justo com aquilo que foi pedido pelo subscritor da comissão. Não quero, da comissão processante. Eu não quero aqui saber quem é ele, o que foi, por que foi, se teve modificação política ou não. Ele, na condição de cidadão, ele fez um pedido, respaldado num decreto-lei, apresentou-se a defesa prévia dos acusados, e eu tenho dúvida para tomar a decisão agora, com base tão somente nos documentos acostados nos autos. Eu tenho dúvida. Eu não vou emitir nenhum juízo de valor aqui antes de me certificar do depoimento da senhora Olga, do depoimento da senhora Ângela, de documentos comprobatórios. Eu tenho, como todos têm, cópia do processo, né? Não esse que está sob segredo de justiça, mas do presidente Gasparini, que apelou contra a decisão de bloqueio dos seus bens, e nesse pedido está aberto. Tem 7.694 páginas. E lá nesses autos, o que consta lá? Consta uma anotação numa agenda, em que tem lá o nome de 2 vereadores e 2 auxiliares, 2 assessores, com um respectivo valor. Mais nada. E aí, ela é complementada essa informação, ou seja, que deu subsídio à matéria jornalística e que deu subsídio para o signatário da processante, foi que o jornalista, Nelson Itaberá, ele, antes de publicar a matéria, ele entrou em contato com a proprietária da agenda e questionou a ela o seguinte: o que você disse lá no MP? Porque ela foi ouvida do MP. Ela confirmou que foi ouvida e que falou que aqueles valores mencionados na agenda estavam relacionados à aquisição de passagens aéreas pelo presidente da companhia aos vereadores e assessores. Ponto. Isso é o que eu tenho nos autos. Mas eu não tenho depoimento na íntegra da senhora Olga, eu não tenho depoimento na íntegra daquelas pessoas que supostamente tenha vendido as passagens, que eu tenho conhecimento que ela já foi depor no Ministério Público. É isso. Eu só preciso, na verdade, ter esses documentos em mãos, porque eu não consigo isso, nem aqui no processo que está aberto, eu não tenho acesso a essa. Me permita, coronel, me permita. O senhor acabou mesmo de dizer que a dona Olga já atestou que 2 dos requeridos fizeram uso de passagem aérea. Diante disso, então, nós já teríamos, em tese, um elemento que arrima a denúncia. Por isso que eu insisto, eventual depoimentos que foram colhidos em fase do MP de investigação, elas não entrariam neste momento, porque ficariam em fase futura, ulterior desta comissão. Se o senhor está reconhecendo que já tem um elemento
que enseja a denúncia, na minha concepção, o senhor teria também o mesmo discernimento para já emitir um parecer dentro da sua convicção. Então, diante disso que eu falei, e aí eu repito, né? Quando eu disse ao senhor agora há pouco, eu falei assim, olha, nós temos duas situações, pró-Estado, pró-societá e indúbio pró-réu. E foi por isso que eu justifiquei. Eu falei, olha, nesse momento, nós temos que observar tal princípio, porque já foi apresentada a defesa prévia, nós não teremos como coletar diligência agora, e aqui eu já consigno a comissão. Essa diligência que vai ser efetivada, e caso venha motivar qualquer ato, eu entendo que seria muito oportuno abrir nova vista às partes para que venham a complementar a defesa prévia. Porque a defesa prévia foi baseada toda ela em cima dos fatos e provas apresentados. Se nós estendermos agora essa produção de prova, eu entendo que nós estaremos prejudicando a defesa. E aí nós teríamos um problema jurídico a ser sanado futuramente. Então, por isso que eu insisto, para que que a comissão se atenha ao que foi apresentado, porque a fase de diligência e de colheita de provas será no momento posterior à da comissão agora que está sendo montada. Ok? É só uma colocação, não estou rebatendo as suas ideias, é só uma opinião que eu me sinto dever de apresentar, coronel. Ok? Não, o que o senhor está propondo é que caso nós tenhamos dúvidas em relação às defesas apresentadas, nós podemos pedir para que a defesa faça esclarecimentos, é isso? Excelência, a defesa prévia já foi apresentada. Não, tudo bem. Por quê? Ele o fez com base no que está em andamento aqui na casa. Com a dúvida do senhor, e eu insisto que é uma dúvida justificada, porque o senhor está querendo ser o mais justo e o mais leal possível, entende que precisa de alguns documentos complementares, que não foi apresentado na denúncia. A defesa foi feita com base no que foi apresentado. Caso venha neste momento, e eu repito que na minha concepção é tardia essa diligência, em razão da defesa já posta, que se for coletar algum material para corroborar com a denúncia, que seja aberto, então, novas vistas para não ocorrer cerceamento de defesa e aí sim ter amplitude na defesa das armas. Ok? Eu entendi, doutor Gobi, e isso é importante. Por quê? E é relevante. Por quê? Eu vou ler mais uma outra frase pensada aqui na defesa de um dos acusados. Mesmo assim, na tentativa de esclarecimento sobre fatos que envolvem minha pessoa, registro que fiz parte de um grupo composto por vereadores desta cidade. Aliás, eu desconheço esse grupo porque não faço parte dele. De cujas reuniões também participou, por determinadas vezes, o atual prefeito municipal, também o vice-prefeito da cidade, assim como outras pessoas ligadas à administração pública. Aí é que eu falo que, 2 parágrafos abaixo, ele complementa. Quando das reuniões do grupo acima referido, sempre externei que estava disposto a auxiliar tudo quanto possível, mas que não tinha recursos financeiros pessoais para dispor e empreender tais viagens. Assim, integrantes desse grupo se propuseram a adquirir tais passagens aéreas. Bom, eu acho que nós temos uma situação aqui que foi colocada, que é a necessidade de outros elementos, provas documentais que não foram apresentadas na denúncia, nem da defesa, enfim. Nós temos um andamento de um trabalho aqui que agora carece de um parecer do relator, Coronel Meira, que deverá emiti-lo e, no entendimento, após a consulta ao nosso consultor jurídico da Casa, entende que não faremos oficialmente nenhum questionamento ao Ministério Público. Então, nós faremos uma nova reunião na segunda-feira que vem, dia 23 de novembro,
às 16 horas, para lermos o parecer que será apresentado pelo Coronel Meira e apreciado na nossa comissão, que deverá dar pelo prosseguimento ou pelo arquivamento. É isso? Então, nós encerramos a presente reunião às 12h27. Muito obrigada.